Bênção para homossexuais na Igreja Católica. Migalha, avanço ou estratégia? Neste vídeo de hoje, que é um vídeo da série do quadro Discursividades Contemporâneas, em que analisamos discursos, sentidos sobre os temas atuais, sobre as problemáticas atuais aí em discussão, vamos falar recentemente, na última semana, o Papa Francisco autorizou e confirmou a bênção aos casais homossexuais. Isso gerou bastante repercussão, alguns comemorando como grande avanço e outros comemorando com críticas, né, e apontamentos que precisamos analisar. É um avanço, é uma estratégia ou é uma migalha? O que pensamos sobre isso? O tema da homossexualidade tem retornado, tem sido muito presente na Igreja Católica, principalmente a partir do pontificado do Papa Francisco. Em 2013, quando começou o seu pontificado, logo após ter iniciado o seu pontificado, ele veio ao Brasil na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, e na volta, no avião, numa coletiva de imprensa, uma das jornalistas, se não me engano, a jornalista Ilse Scamparini, perguntou a ele sobre as pessoas homossexuais, e ele respondeu, abre aspas, se uma pessoa é gay, busca Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? Fecha aspas. Então, muitos comemoraram, é um grande avanço, a igreja está aceitando os homossexuais, está sendo mais acolhedora. E aí, eu fiz uma análise em 2018, neste livro publicado, né, que eu participei da escrita com a professora Alicia Freza Pisa e pelo professor Ronivaldo Moreira de Souza, Análise do Discurso, Conceitos e Aplicações, pelo IFSU de Minas e pela editora Lume, de Pouso Alegre. Então, eu vou pedir licença e vou fazer a leitura desse trecho, desse pequeno trecho da análise, né? Como descrever a enunciação que construiu o enunciado do Papa Francisco? Para mostrá-la, dividir-se-á o enunciado em 3 partes. 1. Se uma pessoa é gay. 2. Busca Deus e tem boa vontade. 3. Quem sou eu para julgá-la? A partir da primeira parte, se uma pessoa é gay, podemos ter aí o efeito de sentido da não aceitação dos gays pela Igreja Católica. A homossexualidade, tanto na católica como em quase toda a denominação cristã, é vista como um pecado. Portanto, a enunciação começa a partir de um fato. A Igreja condena a homossexualidade. Esse discurso só é possível de circular em cima dessa causa. Se a Igreja fosse favorável à homossexualidade, esse discurso não seria possível. A segunda parte, busca Deus e tem boa vontade, impõe condições para que a Igreja aceite tanto o homossexual quanto qualquer pessoa. É a formação discursiva do moralismo que repercute no fato de uma pessoa ter boa vontade ou não, que é buscar a Deus. O discurso se marca aqui numa memória histórica da Inquisição, em que aqueles que discordavam da Igreja eram queimados em fogueiras. No mundo atual, a Igreja busca resgatar os sujeitos perdidos, visto que o número de fiéis católicos diminuiu vertiginosamente ao longo dos anos. Por fim, a terceira e última parte, quem sou eu para julgá-la? Partindo de uma premissa popular, o Papa se coloca no lugar daquele que pode julgar, visto que a Igreja promove o dogma da infalibilidade papal. O efeito de sentido desta enunciação se constrói em característicos próprios, marcando deíticos de pessoa, os sujeitos homossexuais em luta com os sujeitos da Igreja Católica, os deíticos de espaço, um espaço neutro não marcado, mas a sociedade como um todo, e os deíticos de tempo, do passado, proibição, para o futuro, possibilidade, desde que se buscar a Deus e ter boa vontade. A identidade homossexual continua negada, o sujeito é silenciado e cerceado. Podemos perceber, então, a partir dessa pequena análise, desse pequeno recorte que fiz, que a Igreja, né, não é um grande avanço, não estamos diante de um grande avanço, essas falas, esses acontecimentos precisam ser analisados. A bênção que agora, né, então já trazendo daquela análise que fizemos, que não foi um grande avanço, nós partimos agora para o contexto atual.
A bênção que será oferecida, existem dois tipos de bênçãos, as bênçãos pastorais e as bênçãos litúrgicas. As litúrgicas são aquelas que envolvem rituais, como o matrimônio, por exemplo. As pastorais são aquelas bênçãos simples, como se o padre, né, benzesse a sua casa, a chave do seu carro, a bênção da saúde. É como se você pedisse a bênção, padre, e o padre dissesse, Deus te abençoe. Então, nós percebemos aí que não é um avanço, porque é claro que nenhum padre, a maioria dos padres não vão barrar homossexuais de entrar na Igreja Católica, mas tem padres muito acolhedores, padres muito receptivos, mas na doutrina não é assim que acontece, né? Então, era sim proibido a homossexualidade, e então o que se está fazendo com essa bênção é agora permitindo, né, dizer aos homossexuais, meu filho, Deus te abençoe. A bênção não é para o casal, é para as pessoas. Então, seria uma migalha. Respondendo a pergunta que faço no início do vídeo. Podemos dizer que é um avanço? Podemos também. Por quê? Porque só essas pautas antes nem tinham vez, né? Nem tinham sentido de discuti-las na Igreja Católica. Então já é um pequeno avanço, mas é uma estratégia também, porque a partir da perda do número de fiéis, a Igreja vem perdendo também arrecadações de dízimos, de doações financeiras, né? E com isso, então, é preciso resgatar e aproximar um público maior. Então, com isso, permite-se uma pequena abertura. Então, respondendo à pergunta inicial, é uma migalha, porque ainda é muito pouco, é um avanço pequeno, mas e é uma estratégia também. Né? Agora, os sentidos, eles trabalham historicamente na memória discursiva, nas formações discursivas em que se inscreve. Então, ainda é uma formação discursiva conservadora, ainda é uma formação discursiva moralista. E para que haja essa transformação dos discursos, dos sentidos e das práticas, não é da noite para o dia, demora bastante tempo, né, para que reverbere-se outros sentidos. E quanto a isso, né, a mudança radical só irá acontecer quando o catecismo da Igreja Católica, que é a doutrina máxima, né, escrita ali da Igreja Católica, for alterado, porque lá está escrito que a homossexualidade é uma orientação desordenada da sexualidade. Então, a partir do momento que mudar para uma orientação natural, né, e uma manifestação do amor entre os seres, aí realmente houve a alteração da doutrina. Por enquanto, a doutrina não alterou. Então, este foi mais um vídeo, trazemos aí uma discursividade contemporânea. Você pode acessar este vídeo também em formato de texto, que eu falo praticamente as mesmas coisas, mas no formato escrito, no meu blog, danvise.wordpress.com. Lá também tem outros textos, várias discussões que eu promovo. Venha fazer a leitura também. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, nosso e-mail é intertextopassos@gmail.com.